Vamos lá, pessoal, para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a curva normal. Pessoal, tem muitos detalhes teóricos para comentarmos sobre essa curva. Vou deixar essa parte teórica para comentarmos em sala de aula, tá? Ou quando voltarmos para as aulas presenciais. Se alguém tiver curiosidade, é entrar no YouTube e digitar curva normal, tabela normal, e você vai encontrar muitos vídeos que falam sobre esse assunto. Ok? Então eu convido vocês, caso tenham interesse, então estar olhando aí no YouTube alguma coisinha que fale sobre a curva normal. Se você não quiser fazer isso, acompanhe a sequência através de uma análise de situação-problema que estarei apresentando para vocês, que certamente você vai entender alguma coisa sobre este assunto. Você entendendo alguma coisa sobre esse assunto, quando você ver esse assunto presencialmente, vai facilitar muito o seu aprendizado. Vamos lá, pessoal? A metodologia sempre vai ser análise de uma situação-problema para que a gente consiga entender situações-problemas mais complexas. Bora lá? Vamos lá, pessoal! Seguinte, pessoal, nós vamos ter uma situação-problemas, vamos fazer essa análise dessa situação-problema e após a análise da situação-problema, vamos ver se vocês conseguem entender um pouquinho do nosso assunto, que é distribuição normal. Como disse no vídeo anteriormente, eu dei como sugestão para vocês estarem pesquisando um pouquinho sobre o assunto que nós estaremos verificando possivelmente em sala de aula com bem mais detalhe. Um aprofundamento de probabilidade nós estaremos vendo a partir de agora. Tá? O ideal é que vocês só adquiram esses conceitos iniciais para quem tiver a oportunidade de estar vendo essa videoaula. Então vamos lá, nós temos a seguinte situação-problema. Seja x uma variável aleatória que representa os diâmetros dos parafusos produzidos por uma certa máquina. Vamos supor que essa variável tenha como distribuição normal com média, vamos representar a média através de uma letra x com um tracinho, com média de 2 centímetros. E desvio padrão, a gente vai usar a letra sigma ao quadrado, desvio padrão de 0,04 centímetros, ou seja, 4 centésimos. Pode-se haver interesse em conhecer a probabilidade de um parafuso ter diâmetro entre 2 e 2,05 centímetros. Então, pode ser que haja interesse em calcular a probabilidade entre 2 e 2,05 centímetros. Isso aqui é igual à probabilidade entre 0, Z, vamos ver o que é isso, e um ZC. Esse ZC poderia ser Z1, Z2, Z3, depende muito de autor para autor, ok? Antes de continuar o nosso problemas, vamos entender um pouquinho sobre essa curva aqui que é chamada curva de Gauss, ou curva gaussiana. Semelhante a essas curvas apresentadas na mídia atualmente sobre o Covid-19, diz semelhante, pois os cálculos para a obtenção dela são um pouco diferentes dessa curva sobre as pandemias apresentadas. Tá? O que nós temos aqui? Nós temos um gráfico que tem em função de z, temos o eixo z e temos aqui a função de z. Tá? Tudo que tem à direita é positivo, o que tem à esquerda negativo. Porém, as probabilidades, os percentuais, serão em módulos. Então, se aqui eu tenho daqui para cá, do 0 para a direita eu tenho 50%, e do 0 para a esquerda seria menos 50% em módulo, valor absoluto, 50% também. Tá? Então é o seguinte, para calcular o valor de z, lembrando, voltando um pouquinho, essa curva é simétrica, ok? E o limite dela aqui, ó, ela tende ao eixo z, e o limite para a esquerda também tende ao eixo z. Para o menos infinito, ela tende ao eixo z, e para o mais infinito, ela tende ao eixo z. Portanto, porém, nunca encostando no eixo z. Nós trabalhamos com limite nesse caso. E caso você
queira se aprofundar um pouquinho, você vai ver que esse cálculo de probabilidade é através de uma integral que não é possível estar calculando devido a algumas variáveis negativas que apresento durante o cálculo dessa integral. Tá ok? Então, para calcular o valor desse z, nós temos a seguinte formulazinha. Z, ele vai ser igual a 1x menos a sua média aritmética dividido pelo desvio padrão, representado pela letra sigma ao quadrado. Isso depende de cada autor, a letra que representa o nosso desvio padrão. É claro, isso aqui para calcular esse z, quando a gente faz uma mudança de variável em cima dessa probabilidade, dessa situação aqui, a gente faz uma mudança de variável para fazer esses cálculos aqui um pouco mais simples. Ok? Então, para calcular o valor aqui do nosso z, nós precisamos fazer o seguinte, ó. Quem é o meu x? Esse 2,05. O valor que está aqui, ó. Nós teríamos o seguinte, antes da mudança de variável, nós teríamos aqui como 2, aqui como 2,05. Eu quero saber a probabilidade que é representada por essa área aqui, ó. Então, quando nós já falamos da curva de Gauss, nós vamos estar falando de área, de espaço. Então, por essa área que tem aqui em azul, tá? Essa probabilidade que nós queremos. Então, o nosso x é 2,05 menos a minha média aritmética, que é de 2, dividido pelo meu desvio padrão, que é 0,04. Isso é igual a 0,05 dividido por 0,04, que é igual a 1,25. Então, a probabilidade procurada, o nosso z, 0 entre 1,25 é igual a quanto? A partir daqui nós vamos precisar de uma tabela. Tabela de distribuição z. No final do vídeo, deixarei essa tabela disponível para vocês. Eu vou usar a tabela que eu estarei apresentando, porém existem outras tabelas que calculam a mesma forma de z, o mesmo z, porém com raciocínio um pouquinho diferente. Então procurem usar a tabela que nós vamos estar utilizando essa tabela futuramente em sala de aula. Que tabela é essa? Essa aqui. Essa aqui. Eu fiz um recorte da tabela, eu tirei essa tabela do site aulasdematemática.com.br para calcular o z. Veja, observem bem atentamente aqui, ó, que ela calcula o z de 0 a um z pré-determinado, tá? Que foi aquele cálculo que nós fizemos. O nosso z aqui seria 1,25. Ela faz esse cálculo aqui, ok? Então eu quero que vocês prestem muita atenção. Como que eu faço esse cálculo para essa situação? Z 1,25. Na coluna, você vai procurar o 1,2. Ó. E na linha, você vai procurar o 0,05. Por que 0,05? Aqui. Eu somo os dois, dá 1,25. Então eu vejo a intersecção dessa linha com essa coluna, obtendo 0,39, certo? Então, a probabilidade com z 1,25 é igual a 0,3944, que isso é igual a 39,44%. Ok? Vamos devagar, pessoal. Isso aqui é só uma parte de introdução. Vou deixar um problema com o mesmo raciocínio apresentado nesse momento para vocês. Na semana seguinte, nós vamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto, com várias variações desse z, quanto positivo, quanto negativo. Não adianta muita pressa nesse momento. Se eu fizer aqui mais coisas, pode ser que complique a vida de vocês. Então, vamos pegar inicialmente esse conceito básico. Então, nosso objetivo principal agora é saber como usar essa tabela, ok? Espero que vocês tenham entendido
E numa próxima aula nós vamos dar continuidade, vamos falar mais sobre esse Z e várias situações, problemas diferentes. Até mais!